Olá meus amigos Book Crushers, aqui é o Ribeneto para mais um vídeo do canal e hoje eu trago para vocês mais um vlog de final do ano recheado. E quando eu falo recheado, é recheado de verdade. Ok, só para vocês terem uma ideia do quão grande está esse vlog de hoje, tem compras que eu fiz pós Black Friday, tem leituras que foram no mínimo umas 4, tem os filmes de Natal que eu andei assistindo, alguns desabafos, enfim, tem muita coisa, tá muito legal, tá muito divertido. Eu tentei deixar ele o mais dinâmico possível, porque eu sabia que ele ia ficar grande de qualquer forma. Mas enfim, antes da gente começar, eu gostaria de perguntar se vocês já deixaram o seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que deixando o seu gostei, os algoritmos do YouTube vão compartilhar o conteúdo do canal Book Crush para muito mais pessoas. E como diz o ditado, em terra de algoritmo, quem tem like é rei. Gostaria também de lembrar que tem link de compra lá para a Amazon aqui embaixo na caixa de informações. Vocês comprando através dos links, sejam livros, sejam qualquer outro produto, eu recebo uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso, além de, claro, estar ajudando bastante ao canal Book Crush, esse pequeno canal de livros aqui no YouTube, nessa plataforma gigante. Então, desde já, eu agradeço a todo apoio que vocês me derem. Enfim, espero que curtam esse vlog. Eu não vou ficar me enrolando muito, porque, como eu disse, está gigantesco. Então, vamos lá. Oi, pessoas. Cortei o cabelo, gostaram? Eu estou aqui porque aqui do meu lado está minha pilha da Black Friday, que vocês viram no último vídeo, de unboxing que saiu aqui no canal. E hoje eu preciso tomar coragem e finalmente encontrar lugar na estante para esses livros aqui. O livro do Tolkien, que ele era meio grande, eu já consegui um lugar para ele ali, junto com os meus clássicos. Então eu pensei em vir aqui e separar os livros junto com vocês, né, por temática, e depois tentar encontrar o lugar certinho para cada um deles. Achei que seria bom começar esse vídeo, né, de vlog de final do ano com vocês dessa maneira. Ok, vamos... vamos tentar fazer essa organização. Tudo bem que alguns títulos são bem fáceis, na verdade. Por exemplo, o Rádio Silêncio, da Alice Osman, eu posso encaixar junto com os outros livros da Alice Osman que estão na pilha ali na estante. O livro da Angie Thomas, né, Uma Rosa no Concreto, eu posso encaixar junto com os outros livros da Angie Thomas que eu já tenho ali. Mesma coisa de Maldito Ex e Se a Casa 8 Falasse, que são dois livros de autores nacionais que eu já tenho, que é o Juan Júlio e o Vitor Martins, e eles ficam ali na minha prateleira de LGBTQIAP+. Idem para Os Garotos do Cemitério, também fica na mesma prateleira. A Bianca Briones eu coloco no romance, eu só não sei se eu vou ter espaço para colocar o livro da Bianca Briones ali. Da Maxie Walter eu tenho espaço separado para Todos os Santos Malditos, ao lado do A Corrida do Escorpião ali embaixo em fantasia. Orgulho e Preconceito de Jane Austen, vou tentar encaixar ali na minha parte de clássicos, apesar dela estar um pouco apertada já. Agora minhas dúvidas são com relação aos meus 2 volumes de Honor Of, que eu aprendi que não é um mangá, na verdade é um manhwa, que são os quadrinhos produzidos na Coreia. Então isso aqui não é um mangá, isso aqui é um manhwa. E eu não sei se eu coloco ele junto com esses quadrinhos aqui, ou com a minha parte de mangá e graphic novel ali embaixo. Eu também estou na dúvida com Lara Jean Vive Terminando Comigo. Mesma coisa, não sei se coloco ali embaixo junto com HQs e mangás, ou se coloco aqui junto com Hot Stop, Check Please e tal. Vou fazer essas decisões agora, junto com vocês. Me desejem sorte. Ok, livros guardados. Eu tava protelando isso há um tempão.
desde que eu gravei o vídeo do unboxing, não desde que eu postei o vídeo do unboxing, desde que eu gravei. Existe um tempo de diferença aí. Mas eu consegui encaixar tudo, eu nem desarrumei muito. Na verdade, a única coisa que mudou mais foi aqui, na minha prateleira de livros LGBTQIAP+, que tinha o livro 15 Dias em Display, só que como chegaram uns 3 livros para aquela prateleira, eu achei melhor tirar o display, porque eu sei que muito em breve, não breve, mas futuramente, vão chegar livros novos para essa prateleira, é claro. O da Bea Cabriones e o Orgulho e Preconceito, dando uma apertadinha, deu para encaixar. Enfim. Agora eu vou aproveitar que o tempo está nublado e chuviscando para voltar para a minha leitura do Bingo Literatura Negra. Eu estou indo para a minha 4ª leitura, na verdade eu estou na metade dela, e em breve eu venho aqui comentar com vocês sobre ela e eu estou gostando bastante. Gente, eu quase ia me esquecendo dessa leitura que eu realizei, que eu já finalizei, e eu não tinha comentado aqui ainda no canal. Foi aqui no meu Kindle, e o livro que eu li, eu preciso comentar com vocês, é um lançamento. Ele saiu no dia 1º de novembro pela editora Pitangos, lá na Amazon. A edição física dele, se não me engano, só sai no ano que vem. Eu tô falando de A Gata Borralheira e o Céu, da Natália Cabral. O primeiro volume da série Novas Princesas. E, como vocês sabem, eu leio bastante coisas da Natália, porque a Natália é minha amiga. E, assim, eu tô tão feliz de dizer isso, porque eu acho que A Gata Borralheira, sem sombra de dúvidas, é o melhor livro que a Natália já escreveu e já publicou até o momento. Como a capa já deixa bem explícito, e o próprio título, esse vai ser um reconto de Cinderela com uma protagonista gorda, estudante de moda, mora aqui em Campo Grande, o bairro onde eu moro, e trabalha em uma confecção de roupas. E uma das adaptações bem legais que a Natália trouxe aqui para a sua história, né, para esse seu reconto de Cinderela, é que a madrasta dessa Cinderela, na verdade, é a chefe dela. E as irmãs mais, por assim dizer, não são tão mais assim. Na verdade, uma dessas irmãs, filhas da chefe dela, é a melhor amiga da protagonista. E o príncipe encantado vai ser esse CEO, na verdade, aprendiz de CEO, já que o protagonista desse livro, ele precisa aprender a se tornar o chefe da empresa da família, dessa marca de roupas, que o pai quer que o filho seja o próximo CEO da empresa, só que o filho não quer, ele não acha que tem aptidão para isso, ele não quer ter esse cargo, não quer ter essa posição na empresa, e a protagonista e esse CEO, esse aprendiz de CEO, por assim dizer, vão se conhecer através de um aplicativo de cartas, né? As pessoas trocam cartas de forma anônima e isso dá oportunidade para eles se conhecerem e falarem coisas com que eles não falam com outras pessoas. E assim eles, obviamente, vão se conhecer mais, né? Sem saber quem é um ao outro. Porém, eles vão acabar se encontrando de uma forma que eles não sabem. Enfim, é a partir desse ponto que a história vai começar. E eu não vou me estender muito além disso, porque eu acho que se eu me estender, eu vou acabar contando algum spoiler pra quem quiser ler. E eu de verdade, gente, leiam esse livro porque ele é super divertido, ele é super fluido, ele tem 330 e poucas páginas mais ou menos, mas olha, passa assim no estalar de dedos. Eu gostei muito da Alice, que é a protagonista, essa nossa nova Cinderela, por assim dizer. Eu gostava muito dos capítulos dela. Era um momento onde eu achava que a história fluía mais, sendo bem sincero, porque rolava essa identificação, sabe? Essa identificação da pessoa que trabalha, do protagonista pobre, por assim dizer, sabe? Tanto que quando ia pro Gustavo, né, o nosso príncipe encantado, eu achava um pouco as reclamações dele... Como posso dizer? Reclamando de barriga cheia, porque ele vive uma vida perfeita, basicamente. Ele tem esses problemas com o pai, é claro, mas até os problemas dele com o pai, eu ficava pensando, para de graça, garoto, pelo amor de Deus, aceita esse cargo que o seu pai tá te dando? Enfim, eu me diverti muito, é um livro muito bem escrito. Existe toda uma evolução no trabalho da Natália e ver isso com os meus olhos em A Gata Borralheira é muito gratificante, sem sombra de dúvidas. Obviamente vão ter cenas sensuais nesse livro, mas elas são escritas de uma forma, eu diria até bastante elegante, bastante naturais, sabe? Não é nada muito pá na sua cara, sabe? Ou muito gratuito. As cenas existem e elas funcionam muito bem, o que eu gostei bastante. E assim, é uma história super divertida de se ler. Como eu disse pra vocês, eu acho que eu já repeti isso umas 3 vezes. É o melhor livro que a Natália já escreveu, sem sombra de dúvidas, e eu fico muito feliz de ver isso, de ver a evolução dela. Mas Alice merece o mundo inteiro pra ela, sem sombra de dúvidas. Assim, ela é uma garota muito doce, muito lutadora, muito bondosa, muito cativante, carismática. Enfim,
Sério, gente, tem no Kindle Unlimited, como eu disse pra vocês, a versão física vai ser lançada no ano que vem, então se liguem nessa dica que eu tô dando. E aí, quem foi a pessoa que fez compra na Shopee, mesmo depois daquele vídeo enorme de Black Friday que eu compartilhei com vocês? Não preciso me explicar muito, eu recebi os cupons de promoção desse mês, né, do mês de dezembro. Acabou que eu vi esse livro que já estava na minha lista de desejados há um tempão, lá da Shopee, e com os cupons e o frete grátis, obviamente, acabou que esse livro saiu por R$15, eu acho. Foi R$15, se eu não me engano. Esse livro não é R$15 nunca. E ele vai me ajudar a minha meta pessoal de completar a coleção desse livro em capa dura. Enfim, vocês conseguem ver, é o The Short Second Life of Brittany, An Eclipse novela da Stephenie Meyer, que é o livro extra da saga Crepúsculo, que conta a história da Brittany. Nossa, ele veio super bem embalado, ele veio com papel plástico bolha e todo embaladinho assim, ele parece estar super conservado. A entrega da Shopee, como sempre, foi super rapidinha. E, gente, ele tá muito novo. Ele tá muito novo mesmo. Aqui. A luva dele tá impecável, as folhas também. A folha de guarda dele. Gente, ele tem até cheiro de perfume. A hardcover dele é assim, como vocês podem ver. Gente, o livro tá muito em perfeito estado. Vou tirar foto para avaliar a loja da menina lá na Shopee. Fazer um super elogio. Veio super rapidinho, porque a vendedora era do Rio de Janeiro mesmo. Então foi super rápido com os cupons, eu acabei pagando só R$15. E tá praticamente novo esse livro, gente. Enfim, mais um livro para minha coleção em capa dura da saga Crepúsculo. Muito que bem, a nossa próxima história a ser comentada nesse vlog aqui, ela é muito especial, porque não apenas ela foi uma leitura que eu realizei para o Bingo Literatura Negra, né? Ele foi o quarto slot, eu vou deixar aí na tela para vocês em qual slot ele se encaixou. Essa história, essa noveleta, eu li antes do lançamento. A autora me convidou para ler o livro dela, para ler a história dela e fazer um blurb, porque é uma história de Natal e é da Letícia Dias. Eu tô falando de como salvar uma ceia de Natal. Eu vou deixar a capa maravilhosa aí na tela para vocês. E basicamente nessa história nós vamos conhecer a Débora. A Débora, ela é mãe, ela é casada e ela começou, né, um pequeno negócio junto com a amiga dela, com a melhor amiga dela. Enquanto ela cuida da parte de roupas, já que é um brechó, a amiga cuida da parte que é um estúdio de fotos. E por ser o primeiro ano desse negócio, ela está muito atarefada. E ela sente que ela está um tanto quanto distante de casa, porque ela está dando muita atenção para o trabalho e pouca atenção para a família dela, para o filho e para o marido dela. Principalmente por ser final do ano, Natal. Nisso, ela começa a ter sonhos recorrentes com a rabanada da mãe dela. Ela era apaixonada pela rabanada da mãe dela, e ela não sabe a receita, porque ela acabou saindo de casa adolescente. Ela não fala com a mãe desde a adolescência, desde que ela fugiu de casa, entre aspas, porque ela se cansou de ver a mãe dela ser agredida pelo padrasto dela. Eles tinham uma relação muito ruim, só que a mãe estava presa em um relacionamento abusivo e ela não conseguia ver o quanto aquilo estava fazendo mal para a própria família. Então, mesmo depois de vários avisos da filha tentar interferir, da Débora tentar interferir de várias formas, né, para fazer a mãe se separar, ela não se separava, ela sempre ficava do lado do marido dela. Então, a Débora, né, totalmente machucada por aquela situação, ela acaba fugindo com o namorado de escola dela, que logo a gente acaba descobrindo que é o marido dela, e nunca mais falou com a mãe dela. Só tinha notícias, entre aspas, da mãe pelo irmão. E esse relacionamento dela com a mãe, né, esse relacionamento que não existe mais com a mãe, está atormentando bastante ela nesse Natal, sabe? Porque é um Natal onde ela está muito cansada, ela está muito esgotada, ela está muito distante da própria família. Então existe meio que essa conexão, sabe? Dela se ver distante da própria família e ela fazer essa conexão com o fato dela não ter mais esses laços com a mãe, por conta dessa situação de violência doméstica. E nisso, né, nós temos todo o desenvolver dela tentando
equilibrar pratos. É uma história sobre essa protagonista que está tentando equilibrar pratos e ela meio que não quer repetir erros passados no presente, sabe? E esse é o ponto de partida da história. Eu não vou contar muito mais detalhes, né, de como salvar uma ceia de Natal, porque eu acho que, por ser uma história só de 51 páginas, eu acabaria contando detalhes que fariam diferença na hora de ler. Então eu só vou dar uma sinopse bem breve aqui pra vocês. Mas assim, foi uma história que me cativou muito, muito, muito. O clima familiar dessa história é muito presente. O clima de Natal brasileiro, de loja lotada, de confusão, de coisa pra última hora, de supermercado cheio, de briga na fila, é muito, muito de Natal. Não apenas de Natal, de situações que a gente acaba encontrando na nossa sociedade. Existe uma cena numa loja de brinquedos e acontece toda uma confusão, que foi uma situação que eu já meio que vivenciei numa loja e, assim, ela tem um toque muito agridoce, ao mesmo tempo que tem esses momentos, sabe, muito reconfortantes de Natal brasileiro, de chuva, de tempestade, de calor, né, da festa do dia 24. E existem essas situações não muito boas, sabe, como a relação dela com a mãe, como a situação da loja. Então, assim, é uma história muito bonita. A Letícia, ela tem um dom com as palavras. Eu falei isso na primeira história dela que eu li no ano passado e repito aqui, ela tem um dom com as palavras de fazer as histórias dela parecerem maiores. Os personagens, eles são tridimensionais, eles são bem trabalhados, existe toda uma carga dramática ali. É uma história que se passa mais ou menos no decorrer de uma semana, né? A semana anterior ao Natal, mas existe todo um desenvolvimento ali da história da protagonista e da família dela e etc e tal. Enfim, foi muito, 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 muito bonito de se ler, sem sombra de dúvidas. Esse é um livro, é um e-book que sai apenas no dia 15 na Amazon. Quando esse vídeo sair, provavelmente ele ainda vai estar em pré-venda. Mas quando sair, gente, sério, leiam. Leiam essa história. Ela é muito doce, ela é muito bonita, ela é muito cativante. Como eu falei pra vocês, é um Natal muito brasileiro e é uma história sobre família. Principalmente sobre família. É uma mensagem muito bonita que ela deixa nessa história e eu fui muito cativado, eu fiquei muito emocionado, sem sombra de dúvidas. Eu tô até me emocionando aqui na frente de vocês, porque eu realmente curti de verdade essa novela da Letícia Dias. Então leia Como Salvar uma Ceia de Natal, porque foi maravilhoso e chef kiss. Oi pessoas, aqui estamos nós em mais uma atualização. Esse final de semana eu fui buscar algo que eu estava para receber há uns 2 anos. Sendo bem sincero. Porque era algo que foi disponibilizado apenas nos Estados Unidos. Aí eu fui buscar. E... enfim, vamos parar de blá blá blá. Veio nesse tubo aqui e tem a ver com o livro. Eu já abri, só tô segurando isso aqui de enfeite. Eu já até coloquei no livro o que eu recebi, que foi exatamente isso aqui. A luva com a capa nova de Carry On, sempre em frente, da Rainbow Rowell. Quando eles trocaram a capa do segundo volume lá fora dos Estados Unidos, a editora americana, que foi a Wednesday Books, ela distribuiu gratuitamente para os leitores, né, que já tinham o livro, a luva para a capa de Carry On, né, para manter o padrão da capa. Só que só podia ser para pessoas que moravam nos Estados Unidos. Se você não morasse nos Estados Unidos, você não podia solicitar. A minha sorte foi exatamente isso. A minha amiga estava fazendo intercâmbio nos Estados Unidos e eu acabei pedindo para ela pedir por mim, e quando ela voltasse para o Brasil, ela iria me entregar, e a Nani acabou me entregando agora. Como vocês podem ver, é uma luva mesmo do livro do primeiro volume. A única diferença é que aqui ele não tem código de barras, não foi um artigo vendido, por assim dizer. Foi uma luva distribuída gratuitamente para os leitores americanos. Agora eu tenho basicamente todas as capas da série Simon Snow com as artes novas, né? O primeiro volume com a arte americana, o segundo volume com a arte inglesa, que essa aqui é a minha edição britânica, e o terceiro volume com a edição brasileira. E eu já terminei de ler essa série, eu já até conversei com vocês, tá aqui. Mas enfim, agora eu estou com os 3 livros certinhos na mesma coleção de Simon Snow. Muito obrigado, Nani, por ter trago a luva para mim. E era essa a entrada. Era mais uma curiosidade, né? Geralmente sempre me perguntam de quem eu herdei o gosto pelo Natal. E o gosto pelo Natal, sinceramente, foi herdado da minha mãe. A minha mãe
que todo ano fala assim, esse ano não estou animada para o Natal. Aí chega novembro, chega dezembro, ela começa a enfeitar toda a casa. Virou até uma brincadeira entre os meus sobrinhos, porque sempre quando ela começa a falar assim, esse ano não estou animada para o Natal, vai ser uma palavra que ela não vai cumprir. Esse ano foi a mesma coisa. Eu comecei a enfeitar a casa primeiro, com a estante, aí ela falou que não ia arrumar. Fui na casa da minha amiga, né? Quando voltei, o que estava arrumado? Não apenas a árvore de Natal, vocês vão ver só. Já separou o laço para colocar na porta, já separou um enfeite aqui para mesa. Tem a árvore aqui no corredor da cozinha, que ela é dessas de LED, que não precisa enfeitar. E só não vai ter pisca-pisca no quintal por conta da conta de luz, né? Para dar uma maneirada, porque todo ano coloca pisca-pisca aqui no quintal também. Então, se vocês me perguntarem por que eu tenho 3 histórias que se passam no final do ano, saibam que foi uma herança totalmente genética. Enfim, eu sou essa pessoa natalina por causa da minha mãe. Enfim, vamos falar das minhas primeiras leituras com as compras da Black Friday que eu fiz nos últimos tempos. Vamos sim. E eu não fiz apenas uma leitura, eu fiz 2 em sequências. Eu tô falando do manhwa One or Off, de A1, lançado por aqui pela editora New Pop, né, pelo selo New Pride. Eu li tanto o volume 1 como o volume 2. E como eu disse pra vocês, e tem bem escrito aqui em cima, né, essa é uma história para maiores de 18 anos. E ele basicamente vai pegar o conceito, né, de romance com CEO. Trazer para uma narrativa, né, em quadrinhos e também sob a perspectiva LGBTQIAP+. Nós vamos ter esses 2 personagens, que é o An Young, que é esse rapaz loiro da capa, e o diretor Kang, que é esse rapaz moreno. Aqui nós vamos conhecer, né, o An Young, como eu disse para vocês, que é esse rapaz que está se formando na faculdade e ele trabalha junto com as amigas dele em uma startup desenvolvendo alguns jogos online. Ele, no caso, seria o representante de vendas, enquanto elas desenvolveriam os jogos, e a missão dele, de fato, é vender esses jogos. Até que surge essa oportunidade imperdível na empresa do diretor Kang. Eles precisam de uma ação de marketing para atrair o público mais jovem, por assim dizer, então o An Young vai apresentar esse aplicativo, esse jogo, para os acionistas e para o diretor Kang. Só que o que acontece? Acontece que a apresentação do An Young é um desastre. Na hora que ele vai apresentar o jogo, o computador que ele levou simplesmente trava. Então ele acaba perdendo a apresentação e a chance, né, do produto dele e da startup dele, né, junto com as amigas, ser vendido. Nisso ele fica completamente desesperado, obviamente. Ele precisa encontrar alguma forma de fazer com que essas pessoas, esses acionistas e o diretor Kang, vejam o trabalho que eles realizaram. Ele vai até o escritório do diretor Kang, só que o diretor Kang no momento não está. Só está a secretária dele, que está entrando em licença maternidade. E ele começa a chorar, desesperado, falando para pelo menos deixar ele entrar, né, com a apresentação imprimida para o diretor Kang assistir. A secretária, sensibilizada, fala para o Young: olha, eu estou indo no banheiro, mas o posto vai ficar vazio e a sala está vazia. Não sei se alguém poderia entrar e colocar os papéis lá dentro. Então é exatamente isso que faz. Ela vai para o banheiro, né, como quem não quer nada, e ele entra no escritório para colocar os papéis da apresentação na mesa do diretor Kang. Só que quando ele chega lá, ele vê meio que a agenda do diretor e descobre que de noite ele vai ter um jantar em um lugar super chique e tal. E ele acha que seria uma boa ideia ele ir para esse restaurante e tentar apresentar para o diretor Kang o aplicativo para ele lá. Obviamente não é uma boa ideia, né, gente? Quando a gente vai ver, né, o diretor Kang lá no restaurante, o diretor está se encontrando com a sua namorada, que é alguns anos mais velha do que ele, e por conta da filha dela, que está se formando e ela quer passar mais tempo com a filha, ela está terminando com o diretor Kang. Ela está encerrando o relacionamento deles para focar na relação que ela tem com a filha. Ele entende, mas ele fica chateado, sem sombra de dúvidas, tanto que ele começa a beber. E aí, quando o An Young chega no restaurante, ele já está um pouquinho alto. Aí, né, o An Young vê o diretor Kang e tenta, né, se encontrar, falar com ele e tal, só que, assim, acontece meio que um ruído a partir daí. Porque o diretor Kang, querendo se livrar do An Young de qualquer forma, ele pensa em uma coisa que ele nunca faria em situação alguma e que a gente descobre depois que ele nunca aceitaria na empresa dele. E que é essa coisa? Ele fala que ele vai escutar o An Young
se os dois forem para a cama. Só que ele estava falando aquilo para o Eun-young desistir da ideia, sabe? Para ele se assustar e ele parar com aquilo e ir embora e deixar ele sozinho. Só que o Eun-young, assim que ele vê o diretor Kang lá de manhã na empresa, ele já ficou com um crush nele. Ele já achou ele bonitão, já achou ele gostosão, etc e tal. E ele tá desesperado para que esse aplicativo da startup dele seja vendido. Então ele meio que se arma de coragem e fala, tudo bem, vamos lá. A receita do desastre, obviamente. Porque nenhum dos dois dá para trás. Nem o diretor Kang, nem o Eun-young. Então eles vão para um quarto de hotel. Nisso, o diretor Kang tá bolado, porque, como eu falei pra vocês, ele não suporta esse tipo de coisa, ele não compra esse tipo de situação, então ele quer dar uma lição no Eun-young. Daí, eles vão lá, o que acontece? Aí chega no final, né, quando os dois terminam, o diretor Kang se levanta, coloca a roupa e fala assim, isso é pra você aprender, a não tentar fazer esse tipo de coisa, a não tentar comprar os outros. Aí o Ian fica desesperado, achando que, né, ele foi usado, tal, só que quando o diretor Kang chega no escritório, ele lê a apresentação dele. E ele a mostra pra chefe dele, né, pra dona da indústria, pra dona da empresa. E os dois acham muito bom. O que acontece? A startup do Young vai ser contratada pela empresa do diretor Kang. E os dois, obviamente, vão acabar trabalhando juntos, né, como parceiros de negócio. E é a partir desse ponto que a história vai começar. Porque o Young, ele meio que gostou da noite. Ele tá tendo sonhos, ele está meio que... sabe? Então vai existir toda essa tensão sexual entre os dois vão estar trabalhando juntos e o diretor Kang, ele não queria, né, se envolver porque ele é todo metódico, ele é tudo certinho com relação ao trabalho e tal, e basicamente esse é o ponto de partida da história. Henry, o livro tem muita... tem, gente. É explícito, é muito mais explícito do que Joy. Aqui a coisa salta na sua cara. Mas ao mesmo tempo que, né, que tem essa parte da putaria, é um mangá, é um manhwa muito divertido. Os personagens, eles são muito engraçados, assim. O protagonista, o Eun-young, ele é muito sem noção. Ele só tem 22 anos, 23 anos, na verdade. E assim, você percebe que ele não é nem um pouco maduro, sabe? Ele mete os pés pelas mãos, ele se comporta como um adolescente. Então tem todo esse choque de personalidade, né? Já que o diretor Kang, ele já tem os seus 29, 30 anos, ele tem um comportamento mais profissional e tal. E o Eun-young, ele é todo bobão, ele é todo atrapalhado e tal. Então, rende momentos muito divertidos, muito engraçados, assim. No segundo volume é tudo muito mais desenvolvido, sabe? Aqui realmente é mais a apresentação e aqui a história é muito mais desenvolvida. É até engraçado porque, assim, o começo e o final desse volume é muito mais desenvolvimento da história e o meio... Eun meio que pensa assim, ok, já que eu estou desenvolvendo bastante a história, eu vou deixar todo o recheio do livro para o envolvimento dos dois, assim, e eu me surpreendi com o carisma desses personagens, sem sombra de dúvidas, que existe um porém, assim, esses dois volumes não é a série completa, esses dois volumes são o começo da história. Quando terminei o segundo volume, descobri que, na verdade, na Coreia já foram lançados mais 2 volumes, o volume 3 e o volume 4. Então, esse segundo volume aqui termina com um puta cliffhanger, sabe? Que eu fiquei, ok, preciso do terceiro volume, eu preciso saber o que vai acontecer a partir de agora. Só que assim, o volume 12 ele foi lançado recentemente aqui no Brasil. Então, sendo muito positivo, o volume 3 só vai ser lançado no primeiro semestre do ano que vem, que pode ser agora em janeiro ou pode ser em maio, junho. Eu estou sendo positivo para que venha logo no começo, porque pelo que eu estou vendo, essa série está fazendo bastante sucesso com o público de Boys Love. Mas enfim, fica a minha recomendação para as pessoas maiores de 18 anos. Se você quer ler algo divertido, algo que tem uma pegada mais sensual, uma leitura rápida, engraçada, fica aqui a minha recomendação dos 2 primeiros volumes de On or Off. O terceiro volume ainda não foi anunciado aqui no Brasil, mas existe, né, o terceiro e o quarto volume já publicados na Coreia, e eu espero que sejam trazidos o mais rápido possíveis, porque eu fui cativado por essa série. Quem diria? Oi pessoas, como é que vocês estão? Acho que nós tivemos um gap de dias nesse vlog que vocês estão assistindo no momento, porque no final de semana que passou, eu fui para casa da minha amiga Natália, era algo que eu queria fazer há muito tempo, mas eu estava esperando ter as 2 doses, né, da vacina para poder ir visitar a minha amiga. Na segunda-feira e na terça-feira eu tive que lidar com problemas jurídicos.
Porque quando você é um autor independente, você não tem que lidar apenas com o trabalho gráfico, o projeto e a escrita em si, né, de uma história. Você também precisa lidar com problemas jurídicos que podem ou não acontecer. E meio que apareceu pra mim esse problema com relação a Nathan e Lino, não da minha parte, mas uma ação que eu precisava tomar com relação à história de Nathan e Lino em si, e o próprio nome, Nathan e Lino, e tratar da devida maneira o nome Nathan e Lino, como ele deveria ser tratado desde o começo. Mas enfim, eu já desabafei no Twitter sobre isso, já comentei com meus amigos que me ajudaram bastante no processo, inclusive o próprio Rodolfo Carvalho. Muito obrigado, Rodolfo. Eu já agradeci para você antes, mas agradeço de novo aqui nesse vlog, porque seu auxílio com relação ao registro de marca e etc. foi muito grande. Muito obrigado. Assim como todos os meus amigos que escutaram todos os meus desabafos e a crise de ansiedade que eu tive. Enfim, aconteceu, já lidei com isso. O que eu vim aqui aproveitar esse vlog foi para fazer esse pequeno unboxing de uma compra que eu acabei fazendo na Black Friday. Na verdade foi na segunda-feira, mas ela estava na promoção da Black Friday para mim. E foi uma compra tão aleatória, eu comprei só porque estava barato e porque era bonitinho. Porque eu sou dessa pessoa. E foi na Shopee que eu comprei. É um copo, mas é um copo Buck, né? Que é aquele copo que você bebe café e bebidas quentes, etc e tal. A questão é que eu não bebo café. Eu não sou fã de café. Eu acho que o único café que eu tomo mesmo é o frappuccino de chocolate, tanto a versão quente quanto a versão gelada. Eu acabei comprando esse copo porque é o o copo do The Office, uma das séries que mais me ajudaram nesse período de pandemia. Eu assisti a todas as temporadas. Eu ignoro completamente a série depois que o Michael Scott saiu, mas enquanto o Michael Scott está presente na série, que é até a 6ª ou 7ª temporada mais ou menos, é uma série perfeita. E acabei me tornando muito fã dela. E eu a vi lá na Shopee, esse copo Buck, né, de The Office, por apenas R$5 com frete grátis, então eu acabei comprando. Bem resistente, como estava falando. Eu vou dar uma lavada nele, obviamente, para fazer um teste com água quente e etc e tal. Mas eu aproveitei, né, que chegou isso para gravar essa entrada. E eu vou aproveitar que, né, eu gravei essa entrada aqui com vocês e eu vou mostrar para vocês algo que eu acabei fazendo na casa da minha amiga Natália. Eu queria fazer há muito tempo, eu acho que tem a ver com o canal também. Peraí. Ok, eu mudei de posição da câmera porque eu tive que pegar aqui a pasta no armário. Mas como eu disse pra vocês, eu fui na casa da minha amiga Natália e ela me ajudou a fazer algo que eu queria fazer há muito tempo. Na verdade eu tinha visto para vender isso. Só que o preço era muito caro e eu sinceramente não ia pagar aquilo tudo por uma pasta para coleção de marcador. E ela acabou me ensinando a fazer isso de forma manual na casa dela, com essas pastas normais mesmo de trabalho de colar, esses plásticos estilo fichário, e uma máquina de solda. Então eu peguei todos os marcadores que eu tinha aqui de coleção, que eu tinha aqui no pote, na minha estante e também nas prateleiras, eu juntei todos, né? E nós passamos um final de semana fazendo isso praticamente. Ela com a pasta dela e eu com a minha pasta. E tá aqui, né? Porque eu sou o tipo de leitor que coleciona marcador também, sabe? Marcadores de livros que eu tenho no Kindle, marcadores de livros que eu tenho na minha estante, de livros que eu já li, de livros que eu pretendo ler. Então, além de ser um colecionador de livros, eu também sou um colecionador de marcadores. E agora eu tenho uma pasta certinha, com a finalidade certa. Eu vou tentar mostrar para vocês com mais detalhes, mas enfim, foi isso que eu acabei fazendo lá nesse final de semana junto com a Natália. Enfim, como vocês podem ver a organização, eu juntei por série e gêneros literários e autores. Enfim, na minha cabeça essa organização faz algum sentido. Eu não sei se vai fazer pra vocês, mas aqui atrás, por exemplo, é tudo fantasia, romance sobrenatural e tal. E tudo isso a gente acabou fazendo com ferro de solda mesmo, passando em detalhes, sabe? Aí aqui eu já faço a transição para livros com temática LGBTQIAP+. E foi algo bem do yourself que a Natália acabou me ensinando a fazer. E eu tô muito apaixonado, porque eu queria esse tipo de pasta, né? Esse tipo de arquivo que foi feito para marcador mesmo há muito tempo. Só que o preço dele era muito caro. E eu sinceramente não ia pagar o preço dele para colecionar os marcadores, sabe? Então, basicamente tá aqui.
E eu preciso agradecer de verdade a Natália por ter me ensinado toda a técnica e tal, para colecionar esses marcadores. E, enfim, é como se ter o meu próprio álbum de figurinhas, só que com marcadores de livros, obviamente. Enfim, vamos falar da minha última leitura para o Bingo Literatura Negra, que eu participei desse ano, e o livro escolhido foi Blackout, da Donielle Clayton, Tiffany D. Jackson, Nick Stone, Amy Thomas, Ashley Woodfolk e Nicola Yu, lançado pela editora seguinte e que eu recebi no lançamento da própria editora seguinte. E eu estava separando, né, o Blackout para ler nesse mês. Confesso que queria ter lido muito mais rápido, não aconteceu por uma série de questões e tal, mas a tagline desse livro diz tudo. O amor também brilha no escuro, e é esse o clima que a história vai trazer. Porque ela é muito levinha, ela é muito gostosinha de se acompanhar. Mesmo a Amy Thomas, que é conhecida pelos seus livros pauleiras, ela mostra o seu lado mais doce dessa antologia aqui, que assim como Deixe a Neve Cair, né, que é uma das antologias que eu mais gosto, essa aqui todas as histórias se conectam. Não apenas pelo apagão em Nova York, mas também porque os personagens meio que se conhecem, se não diretamente, alguém que eles conhecem conhece outra pessoa de outra história. E isso, sem sombra de dúvidas, é muito legal. A história principal dessa antologia, por assim dizer, seria a história da Tiffany D. Jackson, que é a longa caminhada, até aqui o cardzinho que eu recebi, que é a história que intercala com todas as outras, e a gente vai acompanhando esse casal, que na verdade não é mais um casal, eles hoje em dia são ex-namorados, e ela está se mudando de Nova York, ela quer ir para uma universidade em outro estado, e tem uma relação meio não resolvida com esse rapaz, e eles acabam se reencontrando por conta de uma vaga de estágio que os dois vão concorrer, acaba tendo apagão, e eles precisam voltar para o bairro deles, porque ele precisa ir numa festa que vai acontecer na rua, e essa festa meio que é importante para a maioria das histórias dessa antologia aqui, e ela precisa voltar para casa, obviamente, e precisa dessa companhia, dessa ajuda para atravessar toda a cidade até chegar ao bairro dela. A pé, é claro que eu estou falando disso a pé. E tem toda a questão assim do histórico da cidade de Nova York com apagões. Existe esse muito famoso que aconteceu na década de 70 e que aconteceu alguns motins. Graças a esses motins, por exemplo, surgiu o hip hop, eu não sabia disso, aprendendo com o Blackout. Então existe também essa preocupação do que pode ou não acontecer nas ruas de Nova York por conta do apagão. E entre essa história principal, né, desse casal, a gente vai tendo outras histórias de outros casais em pontos muito específicos da cidade. Por exemplo, o da Nick Stone vai se passar no metrô. A da Ashley Woodfolk, por exemplo, se passa numa casa de idosos, e é uma história super fofa. Aí tem uma história que se passa na biblioteca de Nova York, que é da Donielle Clayton, que talvez tenha sido a história que eu menos gostei, não pela história em si, ou pelos personagens, mas pela forma como ela foi contada, porque a protagonista, que gosta muito de livros e tal, na narrativa dela, ela insere notas de rodapé meio que para contar a verdade, que na ideia seria algo interessante, um recurso interessante a se usar. Só que na prática eu achei meio cansativo, sabe? Foi a história que eu mais demorei, justamente porque eu tinha que parar toda hora para saber o que a personagem estava dizendo de verdade. Ela fica toda hora inserindo essas notas de rodapé, e isso acabou me irritando um pouco, então foi a história que eu menos aproveitei do livro, mas é um livro muito, muito, muito fofo, muito adorável, muito levinho, ótimo para essa época do ano, sem sombra de dúvidas. Enfim, eu acho que eu dou umas 4,5 estrelas para esse livro. Eu acho que só não dou 5 estrelas, de fato, pelo conto que se passa na biblioteca de Nova York. Enfim, muito fofo, muito adorável e uma ótima forma de encerrar a minha participação no Bingo Literatura Negra desse ano. E fica aqui a minha recomendação: leiam Blackout. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, mais um vlog especial de final do ano. Espero de verdade que vocês tenham gostado, e se gostaram, deixa o seu gostei, compartilhe com seus amigos. Vocês apertando o botão de gostei, os algoritmos do YouTube vão compartilhar o conteúdo do canal Book Crush para muitas pessoas. Se ainda não são inscritos, sejam muito bem-vindos e se tornem Book Crusher. Ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Lembrando que eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, juntos com o meu perfil para o Goodreads, além do link de compra já da Amazon.
Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto através dos meus links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso. Enfim, pessoal, vocês já leram algum desses livros? Vocês pretendem ler? Vocês já assistiram algum desses filmes? Deixa aqui embaixo nos comentários, vamos conversar. Vocês sabem que conversar com vocês é a melhor parte do vídeo pra mim, pois aqui foi o Ribeiro Neto para mais um vídeo especial de final do ano do canal Book Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro.